irmãos, queridas irmãs, bem-vindos ao estudo continuado da doutrina espírita. Vamos elevar o nosso pensamento para o Mestre Jesus, vamos desacelerar o batimento cardíaco, respire profundamente, solte o ar bem devagar, feche os olhos. Vamos fechar os olhos para repetir. Então respire profundamente e vai soltando o ar lentamente. Vamos ativar os 7 chakras principais para entrarmos em sintonia com os espíritos benfeitores do Centro Espírita Emmanuel, para restabelecermos essa corrente vibratória com os espíritos estudiosos, também com o nosso mentor, o nosso guia, o nosso anjo da guarda. Coloque uma mão sobre a outra e leve até seu peito. Sinta a respiração. Sinta a presença da espiritualidade do Mestre Jesus, do seu mentor, do seu guia e do seu anjo da guarda. Que tenhamos um estudo continuado da doutrina espírita, muito proveitoso na noite de hoje. E agora, vamos à prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Agradeço a presença de todos e que tenhamos uma ótima noite de estudos. Que assim seja. Olá, queridos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para os estudos continuados da doutrina espírita. Somos da célula Lírio da Paz. Vamos retomar a última quinta-feira, onde nós vimos que Kardec disse ao visitante que não pretendia convencê-lo a aprovar as suas ideias sobre o espiritismo, né? Que cada um tem o seu ponto de vista sobre as coisas. Então foi aí que nós paramos nos estudos da semana passada. Agora damos continuidade com a aula dessa quinta-feira. Então, nessa quinta-feira, estamos na parte do livro em que o visitante pede que Kardec retome de novo o assunto sobre a questão de mesas falantes, pois que ele ainda acreditava que essas mesas falantes estavam sendo preparadas, ou seja, elas eram manipuladas. Kardec diz para ele, olha, é uma questão de boa fé, né? Se você, visitante, crítico, prove que se trate de uma mentira, que ele, Kardec, não sairia em defesa da doutrina, né? Porque o espiritismo sério, jamais o espiritismo sério faria tais abusos, ou seja, jamais manipularia fenômenos mediúnicos. Continua dizendo para o visitante, né? Olha, não é direito, não é correto você acusar pessoas honradas, ou seja, né, ele estava querendo dizer que praticam o espiritismo de uma forma séria e não leviana. Então não é justo você acusar pessoas honradas baseando-se em abusos cometidos por algumas pessoas, né? Então se algumas pessoas cometeram atos indevidos, você não pode julgar todo mundo assim, né? E ele fala que isso seria uma calúnia. É que falando para ele, né? Olha, se essas mesas tivessem sido preparadas, nossa, seria necessária uma grande habilidade para fazer com que as mesas se movimentassem tanto, fizessem tantos ruídos, tantos barulhos. Assim, olha,
né? Se realmente tivesse alguém com tanta habilidade para construir uma mesa que girasse, que fizesse ruídos, nossa, essa pessoa seria uma celebridade, né? Porque essa mesa, ela não existe só aqui onde nós estamos, mas essas mesas falantes e que se movimentam, hoje existem em diversas partes do mundo. E o visitante incisivo fala para Kardec, né? Você está enganado, pois havia um cirurgião famoso que comprovou que existiam pessoas que conseguiam contrair, gente, o músculo da perna e provocar um barulho muito parecido com o barulho que a mesa fazia, o que fazia com que ele concluísse que se tratava de uma enganação, né? E que os médiuns se divertiam às custas da ingenuidade das pessoas. É que então, muito sábio, diz ao visitante que se ele acreditava nesse cirurgião, então a alegação, né, de que as mesas estavam preparadas já cairia por terra, pois não seriam as mesas, mas sim as pessoas. Então, para finalizar a aula de hoje, Kardec termina assim, né? E as pessoas que não acreditam na veracidade, né, dos acontecimentos nos quais se baseavam os estudos sobre espiritismo, essas pessoas que não acreditavam viviam buscando justificativas, meios, né, que pudessem comprovar tratar-se de atos desonestos por parte dos médiuns, mas que em momento algum conseguiriam provar, pois que de fato acontecimentos mediúnicos, né, por mais que as pessoas tentassem comprovar que era fraude, não teria como provar, porque de fato, né, quando era praticado por médiuns com seriedade, eram fatos realmente consumados, ou seja, não eram inventados, manipulados. Olá, irmãos e irmãs. Estamos aqui no nosso encontro dos estudos continuados da doutrina espírita. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês atributos da divindade, que está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Aí os Espíritos respondem: sim, algumas. O homem se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, através dessa pergunta e dessa resposta, eu fiz uma reflexão que eu vou dividir com você. A busca do autoconhecimento nos ajuda a compreender quem somos. Um exercício de construção diária, um convite à reforma íntima, que é nos feito e que possibilita a evolução moral. À medida que evoluímos, a transformação moral acontece e conseguimos ter a compreensão de Deus e, consequentemente, a evolução espiritual surge. É como uma cortina que se abre lentamente diante de nossos olhos. Algo que se conquista sem pressa, com amor, estudos, conhecimentos, pensamentos sempre voltados para o bem. E neste momento de pandemia que nós estamos, de isolamento, é uma oportunidade para que nós possamos refletir, para que nós possamos estar em contato com Deus, estar em contato com nós mesmos, né? Aquele contato íntimo, aquela oportunidade de construção interior para poder construir algo bom exterior, para podermos estar contribuindo com o nosso próximo neste momento tão único, tão difícil, com tantos altos e baixos.
né, com as nossas emoções à flor da pele. Mas essa construção diária é o que vai nos fortalecer lá na frente, para que nós possamos compreender essa natureza íntima de Deus, que é tão enriquecedora, tão única, tão simples. Então essa foi a minha reflexão, que você também possa refletir, né? Outros pontos de vista sempre são bem-vindos. E que Deus os abençoe imensamente. Ótimo estudo para você. Um beijo. Boa noite a todos. Dando sequência aos nossos estudos, aos atributos da divindade. Questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos respondem: não, falta-lhe para tanto um sentido. E concluímos que essa falta, qual seria o sentido que nos falta para chegarmos a entender a natureza íntima de Deus? A sinceridade dos pensamentos e do conhecimento da verdade, que será possível conhecer a natureza da verdade íntima de Deus. Para tanto, necessitamos dos ensinamentos do Cristo, de compreendê-lo e de amá-lo, conhecendo o melhor, dia a dia, passo a passo, em sua mais íntima natureza. Eu disse em outra ocasião que eu sou Deus, você é Deus, nós todos somos Deus. Portanto, somos o livre-arbítrio a transbordar paz e amor. É ser Deus em sua essência. Deus é o único juiz com diploma. E que Deus nos abençoe a todos. Olá, irmãos, boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Os espíritos respondem: quando seu espírito não estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Aí Kardec comenta: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura da qual lhe atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Então, irmãos, o mistério da divindade está distante da compreensão humana por faltarem ao homem sentidos para tal. Ainda estamos presos às questões da matéria. Um dia, o homem, sensibilizado pela sua própria evolução, desvendará esse mistério. E o que é mistério? Mistério é aquilo que ainda não foi descoberto, revelado ou explicado. Na visão dos seres evoluídos, não existe mistério. O conhecimento da verdade
em todos os níveis, é conquistado mediante o amadurecimento espiritual de cada pessoa na escala evolutiva. Portanto, irmãos, a orientação dos espíritos e de Kardec são sempre estudar, estudar e estudar, e, acima de tudo, agir conforme esses preceitos. Que assim seja. Olá, seja bem-vindo ao estudo do Livro dos Médiuns. O capítulo de hoje é o capítulo 4, que falará sobre os sistemas. Neste capítulo, vamos continuar ainda falando dos adversários do espiritismo. Os fenômenos espíritas eram interpretados de diferentes maneiras pelos seus adeptos, de acordo com suas crenças e preconceitos. Os adversários do espiritismo, aproveitando isso, diziam que os próprios espíritas não se entendiam. A partir disso, houve o aparecimento de muitos sistemas. Sistemas negativos, negação absoluta. Sistema do charlatanismo, transforma todos os espíritas em mistificados e todos os médios em mistificadores. Sistema da loucura, os médios são loucos, devem ser tratados como tal. Por esse pensamento, muitos jovens médios foram internados em sanatórios, tratados com drogas e até choques elétricos. Sistema da alucinação. Com disfarces científicos, consideravam a mediunidade como uma ilusão dos sentidos. Sistema do músculo estalante. Explicação de um médico em relação às mesas girantes. A causa, disse ele, está nas contrações do tendão muscular do pequeno perônio. Explicação ilógica, já que as pessoas dotadas dessa capacidade são raríssimas. Sistema das causas físicas. Saímos agora dos sistemas de negação absoluta. Atribui os fenômenos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de algum fluido qualquer. Ou seja, causas exclusivamente físicas. Parecia lógico, mas os movimentos revelavam inteligência. Obedecia a uma vontade e respondia ao pensamento. Deviam, pois, ter uma causa inteligente. Sistema do reflexo. Poderiam os fenômenos ser provocados pelos médios ou por seus assistentes. A experiência mostrou que os pensamentos manifestados eram não só estranhos ao médium, como inteiramente contrário ao deles. E como explicar a escrita feita por pessoas analfabetas? Respostas altamente filosóficas obtidas através de pessoas iletradas ou formuladas numa língua desconhecida do médium. Sistema da alma coletiva. Somente a alma do médium se manifesta, mas identificando-se com muitas outras pessoas, encarnadas, claro, presentes ou ausentes, para formar um todo coletivo, que reuniriam as aptidões, inteligência e os conhecimentos de cada uma delas. Também se mostrou extremamente ilógico com o passar do tempo. Sistemas. Vimos então os sistemas de negação. Agora abordaremos os sistemas que se constata a demonstração de alguma inteligência diversa. Sistema pessimista, diabólico, demoníaco. Nesse sistema, as pessoas consideram toda comunicação coisa do demônio, entendendo que somente os demônios podem se comunicar. Hoje não é muito aceito tal presunção, não prosperando tal fundamentação. Não podemos considerar os partidários desse sistema como adversários do espiritismo. Muito pelo contrário, se admitem a comunicação de demônios, estão admitindo a existência do invisível, corroborando com o pregado pelos espíritas. Não seria agradável considerar um demônio um ente querido que desencarnou e venha se manifestar, dizer-lhe suas afeições e situação. Ficaria ruim, não? O sistema otimista.
esse o nome já diz. Tudo eles veem nos fenômenos, ações dos espíritos bons. Sistema unispírito ou monoespírito é a crença de que um único espírito se comunica com os homens, e esse espírito é o Cristo protetor da Terra. Ainda se poderia admitir essa ilusão se os que assim creem só tivessem obtido comunicações excelentes. Porém, admite-se também terem recebido comunicações más, atribuindo-as ao diabo. Esse sistema foi considerado irracional e sem condições de resistir a um sistema sério. Sistema da alma material consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma, segundo a qual a alma e o perispírito não seriam distintos, ou melhor, o perispírito seria a própria alma em depuração por meio das transmigrações. Vamos ao sistema multiespírita ou poliespírito. Após abordarmos os sistemas incluindo os negativos, temos que todos se fundaram em alguma observação, porém incompleta ou superficial. Temos que não podemos generalizar as afirmações por um único ponto de vista, ou de somente uma experiência vivida. Para quem deseja aprofundar nesses ensinamentos, é preciso muito tempo de vivência e observações que lhe trará a luz, mas se atém à superficial, isso levará a ter conclusões prematuras ou mesmo errôneas. Após a abordagem dos diversos sistemas, vejamos os resultados obtidos após uma observação completa e que hoje formam a crença da universalidade dos espíritos, desde que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. Vamos lá. 1. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos. O 2. Os espíritos constituem o mundo invisível, estão por toda parte, povoam os espaços até o infinito, estão ao nosso redor e estamos em constante contato. 3. Os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. O 4. Os espíritos não são entidades à parte da criação, são as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidos de seu envoltório corporal, do que segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, ao morrermos, nos tornamos espíritos desencarnados. 5. Há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e ignorância. 6. Estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição, mas, como dispõem do livre-arbítrio, lançam-se dentro do tempo mais ou menos longo, segundo os seus esforços e sua vontade. 7. São felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que fizeram durante a vida e o grau de desenvolvimento a que chegaram. A felicidade perfeita e sem nuvens só é alcançada pelos que chegaram ao supremo grau de perfeição. 8. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, e o número dos que podem comunicar é indefinido. 9. Os espíritos se comunicam por intermédio de médiuns que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. E o 10º, por último, reconhecem-se a superioridade e inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas boas. Os maus enganam e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Não queiramos então indagar sobre os princípios das coisas, pois estão nos segredos de Deus. Que o homem utilize o espiritismo para o seu adiantamento moral. Isso é o essencial, o único meio de alcançar e tornar-se melhor cada vez mais. Ademais, será mera curiosidade. Fiquem em paz. Muito obrigado. Até a próxima. No final desta aula, eu volto a contar para vocês como eu descobri o meu sistema. Eu vou falar para vocês sobre o sistema do sonambulismo. Mas primeiro, vamos entender o que significa a palavra sonambulismo. Fenômeno que ocorre com algumas pessoas que se levantam dormindo, caminham, falam e realizam algumas atividades durante o sono. O sonambulismo é um dos fenômenos classificados como de emancipação da alma. O sono profundo liberta parcialmente esta alma de seu corpo físico. Por que eu disse parcialmente?
Sim, porque o espírito fica ligado no corpo físico através do perispírito. Mas então quer dizer que quando a gente dorme, o nosso espírito também dorme? Não, ele jamais dorme, ele jamais fica inativo. Você sabia que o sono, os sonhos e as viagens astrais influenciam muito em nossas vidas? O sonho, às vezes, é somente uma lembrança vaga do que aconteceu. Você só se lembra de uma parte. Isso é porque só é autorizado a lembrar determinadas coisas que você está preparada para saber. Porque na nossa pequenez ainda, da nossa ignorância, ainda nós não estamos preparados e merecedores para entender tudo o que acontece do lado de lá. O sonâmbulo, ele age pela sua alma. Ele sente aromas, calor, frio, medo, angústia, alegria, paz. Kardec diz: o estado sonambulínico tem que ter uma característica genética. Já está programado na genética familiar. Então, o sonâmbulo, ele vive fora de seu corpo físico uma vida espiritual, uma vida astral, com viagens astrais, experiências. Quando somos somente espíritos, somos instrumento para a espiritualidade. Mas um sonâmbulo, tanto como médiuns, podem ser assistidos por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atrair os bons espíritos. O sonâmbulo tem grande lucidez de imagem e de áudio e de sensações vividas. Neste momento, convido a todos a estender o convite para amigos, familiares, aos irmãos que precisamos aprender a amar nesta vida, que também possam se unir ao estudo continuado da doutrina espírita. Gostaria de convidar a todos à belíssima iniciativa do Grupo de Cura, onde está proporcionando novamente a edição da Pizza Solidária, ou melhor, a terceira edição da Pizza Solidária. Será dia 17 de abril. Caridade é amor em movimento. Esperamos por você. Reservas via WhatsApp 15 98831 9829. Preço R$ 25,00 cada pizza. Sabores: marguerita ou calabresa. A borda da pizza será recheada de esperança, fé, paz, amor e caridade para nossos corações. Participe você também da terceira Pizza Solidária. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso tempo nos encontrávamos aqui cheios de encarnados e desencarnados. E o momento que estamos passando por essa pandemia, mas estamos aqui resolvendo com o site do Centro Espírita Emmanuel virtual para termos a nossa proximidade. Mas precisamos da ajuda de vocês. Como sempre fazemos aqui toda quarta-feira, de pedir a colaboração, de pedir ajuda, através dessa ferramenta magnífica para nos aproximar. Virtualmente, eu peço a todos, temos os dados aqui. E para você que já tem o Pix, para facilitar, do Centro Espírita Emmanuel. E desta forma vai agilizar a sua ajuda e a sua colaboração no site do Centro Espírita Emmanuel, para que vocês possam continuar colaborando, para podermos manter o Centro Espírita Emmanuel virtual nesse momento, com a janela aberta. Conto com a atenção, com o amor, com a colaboração de todos. Bom, eu tinha 6 anos de idade, eu sofri um rapto. E após esse rapto, eu comecei a ter quadros de sonambulismo. À noite eu conversava, eu sentava, eu falava às vezes numa língua que os meus pais não conseguiam entender o que eu estava falando e com quem eu estava conversando. Eles só ficavam ali observando e não me acordavam.
No outro dia, os meus pais me perguntavam o que você sonhou, o que aconteceu, com quem você estava falando. Às vezes eu me recordava e a maioria das vezes eu não me recordava. Quando eu me recordava desses encontros, das conversas que eram muito agradáveis e me traziam grande sensação de paz. E eu queria aquela sensação de paz de novo. Eu ficava ansiosa para poder encontrar aquela pessoa de novo. Eu queria encontrá-la porque ela me dava uma sensação muito grande de mansidão, de paz e de proteção. Eu sentia muito proteção vindo dessa pessoa. Eu inconscientemente, eu dava passividade para que isso acontecesse comigo, para que o sonambulismo acontecesse. E isso começou a ficar bem frequente. Então eu tentava, né, ficar consciente e tentava me recordar de tudo o que acontecia. Uma das vezes que eu voltei de um sonambulismo, eu peguei um caco de tijolo e comecei a desenhar o que eu tinha visto numa parede novinha da casa da minha mãe, branquinha, retinha. Eu comecei a desenhar o lugar que eu tinha visto. E na manhã seguinte, meus pais viram aquele desenho e vieram perguntar que lugar era aquele, né? Que fonte era aquela, que lugar era aquele, porque a gente nunca tinha ido nesse lugar, nessa cidadezinha. Aí eu disse, é o lugar que aquela senhora me levou, é a cidade que ela mora. Eu acredito que esse desenho tenha sido a minha primeira psicografia, assim como tem a Monique que desenha, né? Que ela faz desenhos psicografados. Eu acredito que aquele primeiro desenho daquela cidadezinha foi a minha primeira psicografia. Como isso estava acontecendo já há um tempo, o meu pai me explicou o que era o sonambulismo. Eu entendi mais ou menos, eu era muito pequena, só tinha 6 anos. E ele me orientou a algumas coisas. E eu ficava muito feliz quando isso acontecia, porque para mim era um passeio, né? Para mim era uma viagem, assim, era um passeio mesmo que eu fazia com essa pessoa, né? Só que uma dessas situações, né, de sonambulismo que aconteceu comigo, apareceu um espírito que eu não conhecia, era um espírito masculino, e ele falou para mim, olha, vamos, levanta, senta, que eu vou te levar a um lugar muito legal e que você vai ver coisas muito bacanas, e eu quero muito que você me ajude. E aí eu me levantei, passei pelo corredor da casa da minha mãe, que tinha os quartos, e meu pai percebeu que eu me levantei, ele já estava atento comigo, porque eu estava tendo sonambulismo, assim, 3, 4 vezes na semana. E aí meu pai foi me acompanhando, eu fui tateando os móveis para achar a chave. Achei a chave, abri a porta, fui até o portão, abri o cadeado do portão e desci 2 quadras. Da casa da minha mãe tem 2 quadras e lá embaixo é o rio Sorocaba. E eu fui descendo e conversando com essa pessoa, e falou, né, que ele andava me protegendo para que eu não caísse, não tropeçasse, porque eu estava de olhos fechados. E eu me lembro que a gente chegou na beirada, assim, do rio, né, no leito do rio, e aí esse espírito falou assim, vem, pula, vem que eu te seguro, pode pular, não tem perigo, aqui é muito bonito, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Sentia um medo dentro de mim, mas eu não entendia direito esse medo, porque todas as vezes que eu ia para esses lugares e ia com a minha avó, eu não sentia medo, né? Não era escuro, não era sombrio, era tudo iluminado, claro, uma atmosfera leve no ar, né? Não era pesado como tava. E aí ele entrou na água e ficou dentro da água e falava para eu pular, né? Pula, pula, e fazia assim com o braço para que eu pulasse. E eu dei o primeiro passo, assim, né, com o corpo para ir mesmo, né? E o meu pai me segurou. Meu pai me segurou pela roupa, né? Me agarrou pela roupa e me puxou. Eu senti aquele tranco. E a hora que eu senti o tranco, eu abri o olho. E aí o meu pai colocou a mão no meu ombro e foi caminhando e voltamos para casa. Ele conversou comigo e me colocou para dormir. E depois, no outro dia, o meu pai conversou comigo e explicou o que tinha acontecido, né? Eu tinha tido uma crise de sonambulismo, porém era um espírito mau, né? Ele falou que era um espírito mau pra mim, né? Eu era só uma criança. Ele falou que era um espírito mau, que eu tinha que tomar muito cuidado com eles, porque eles existem, né? E às vezes eles aparecem, às vezes eles ficam perto da gente, e eu não podia ouvi-lo, né? Não podia obedecer o que ele estava falando, porque ele não era bom, né? Ele era mau. Então eu entendia, né, aquele sentimento de medo que eu senti, né, eu entendi que tinha a ver com ele. Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque esse mesmo espírito, ele não tentou tirar minha vida só nessa vez do episódio do rio. Ele também tirou no rapto que eu tive, tentou tirar outras vezes. E eu só fui liberta desse espírito, né, obsessor, através de uma médium do centro, né? Foi a Conceição. Foi ela que me libertou, e ela me libertou dele faz pouco tempo, gente.
Então, assim, é algo muito forte, assim, né, na minha vida. O espiritismo eu sempre amei, sempre pratiquei, sempre estudei, sempre fiz tudo que estava ao meu alcance, tudo que os guias e os mentores pediam. Mas esse espírito foi muito difícil. Ele também deu muito trabalho para Conceição no dia que a Conceição encaminhou, porque ele era, assim, um irmão muito sofredor, né? Ele sofreu muito, sabe? Eu sei que eu levei ele lá no centro para que ele fosse liberto, porque ele fez muita coisa, né? Não só para mim, como para outras pessoas. Mas eu sabia que ele era um espírito sofredor e precisava de ajuda e precisava ser encaminhado para a luz, como ele foi encaminhado para a luz. Eu queria compartilhar com vocês, né, esse sistema, né, sonambulínico, e o quão maravilhoso é, porque se você tem alguma criança ou alguém que passa por alguma situação de sonambulismo, essa pessoa ela precisa de muita oração, porque ela está cumprindo tarefas, né, missões dela inconscientemente, né, em espírito, ela tá cumprindo essas missões, e para ela poder cumprir, ela precisa estar, né, numa casa, né, que tem uma vibração boa, uma família que a estruture muito. Eu tive muito isso, né, eu tive um lar espírita, né, um lar de muita fé. Eu acho que isso que me fez eu estar viva, sabe, eu estar aqui. Então precisamos entender a nossa pequenez mediante a espiritualidade que é tão grande, que é tão imensa, que é tão maravilhosa, e o quanto a gente precisa estudar, se aprofundar, nos reformar, né, todo dia, todo instante, para que a gente seja médiuns melhores, médiuns mais capacitados, mais qualificados, né, para que a gente consiga cumprir a nossa tarefa aqui nessa encarnação. Então, até a próxima aula. Um beijo para vocês. Hoje daremos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução, parte 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Como falamos anteriormente, nada está certo de que Jesus Cristo fazia parte da seita dos Esseus ou Essênios. As grandes ideias jamais aparecem de súbito. Aquelas que apontam a verdade sempre têm algo ou alguém que prepara parcialmente o caminho a ser percorrido. Depois, no devido tempo, Deus envia alguém com a missão de reunir e completar os espaços que estão faltando, formando o corpo da ideia ou da doutrina. É como se fosse um quebra-cabeça. A ideia só fica pronta quando se encontram espíritos dispostos a aceitá-la. Foi assim que surgiu a ideia cristã. Ela foi sendo idealizada aos poucos, através de muitos séculos, antes de Jesus e dos essênios, tendo como principais antecipadores Sócrates e Platão, que viveram no ano 450 a.C. Sócrates, assim como Cristo, não deixou nenhum escrito. Todo o relato da sua jornada foi feito por Platão, que era o seu discípulo. Teve a morte dos criminosos, foi vítima do fanatismo por ter atacado as crenças encontradas na época e por ter colocado a virtude real acima de tudo, condenando a hipocrisia, as divindades pagãs e os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de corromper o povo com os ensinamentos que ele ministrava. Sabemos disso tudo através das escritas dos discípulos de Cristo, ambos em concordância com os princípios do cristianismo. Antes que possam considerar essa comparação uma profanação, que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, diremos para vocês que Sócrates não era pagão. Ele lutava justamente contra o paganismo, que a doutrina de Jesus Cristo
mais completa, mais pura do que aquela, não tem nada a perder com a comparação. Que a grandeza da missão divina de Cristo não pode ser diminuída, que, ao demais, é um fato histórico que ninguém pode apagar. O homem chegou a um ponto que a luz emerge sozinha e que se acha maduro bastante para encará-la de frente. Tanto pior para aqueles que não querem abrir os olhos. Estamos no tempo de considerarmos as coisas do modo amplo e elevado, não mais do modo de vista mesquinho dos interesses das seitas. Todas essas citações irão provar que Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, e nos seus escritos nos deparamos também com os princípios fundamentais do Espiritismo. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos de cobrar dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções eram como empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhava da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa razão porque, no Evangelho, se depara frequentemente com a palavra publicanos ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Escribas, nome dado aos secretários dos reis de Judá e certos intendentes do exército judeus. Mais tarde foi aplicado aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles voltavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Sinagoga, sinagoge, assembleia, congregação. Único templo na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde eram celebradas grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, iam em peregrinação para as festas principais, como Páscoa, da dedicação e do tabernáculo. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciães, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa poderia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por elas habitadas servem-lhe de templo para a celebração do culto. Dando continuidade ao estudo, hoje vamos falar sobre o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. Segundo essa doutrina, o homem é uma alma encarnada aos tipos primórdios das ideias do verdadeiro, do bem e do belo, recordando seu passado e atormentada pelo desejo de voltar a ele. A doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo e que aspira da sua saída do mundo espiritual para encarnar, e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É finalmente o germe da doutrina dos anjos decaídos. A alma se extravia e se perturba quando se para a considerar qualquer objeto, porque se prende às coisas sujeitas a mudanças. Quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos,
pois está unida ao imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Assim, ilude o homem que considera as coisas de baixo do ponto de vista material. Para apreciar com justiça, tem de as ver do alto, do ponto de vista espiritual. Aquele que está de posse da verdadeira sabedoria tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. Enquanto tivermos o nosso corpo, a alma mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. O corpo nos suscita 1000 obstáculos pelas necessidades de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, apetites, temores, de 1000 quimeras, tolices, que com ele é impossível nos tornar seres ajuizados. Mas, se não é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma está ligada ao corpo, de duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. As almas impuras se encontram oprimidas e arrastadas para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Não são as almas dos bons, são as almas dos maus, que se veem forçadas a vagar em torno dos monumentos e dos túmulos, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e as reconduzam a um corpo, retomando os mesmos costumes e suas preferências durante a primeira vida. Está dito que a reencarnação num corpo material é uma consequência da impureza da alma. O Espiritismo não diz outra coisa, acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na encarnação e que tem conhecimentos adquiridos leva em renascendo menos defeitos, mais virtudes, mais ideias intuitivas que não tivera em sua anterior existência, e que cada existência marca a ela um progresso intelectual e moral. Portanto, se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na terra. Irmã Jacobe, assim seja. Queridos irmãos e irmãs, nós agradecemos por mais uma quinta-feira juntos, reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus, estudando, aprendendo, nos aperfeiçoando. Vamos então finalizar a nossa noite de estudos com uma mensagem psicografada no dia 1º de abril. É através da doutrina que a vida se manifesta, através da prática do amor que a vida se refaz e se afina. Vasos cristalinos tornamo-nos através das gloriosas lições trazidas pelo grandioso Mestre e Comandante, Jesus Cristo de Nazaré. Labutas terrestres veremos aos montes, turbilhão de espíritos surgindo a clamar por ajuda. Sejamos assim como foi o Mestre. Tragamos a luz para onde hoje ainda permanece só a escuridão. O caminho é árduo e longo, mas junto conosco caminha a verdade e a vida. Junto ao nosso coração vivem os ensinamentos do Mestre Nazareno, e é através dele que levaremos a boa nova, clareando a todos e abrandando as dores. Que a esperança seja nosso guia
e que o amor seja o lume. O amor vos guiará ao caminho do meio. Ouçam o ressoar de seus corações. Ouçam o amor vibrando em suas almas. Permita que essa energia curadora do amor, tão bem vivida e exemplificada pelos atos do grande Nazareno, permeie as vossas atitudes diárias, hoje, agora e no eternamente. Um espírito de luz. Irmã Clara, o despertar para uma nova era. Aproveita as semelhantes bênçãos de conformidade com os padrões de Jesus, que passou entre nós fazendo o bem, que nos ama desde o princípio e que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Dirás, talvez, diante do nosso apelo: não compreendo, não me lembro, não posso. O Senhor, entretanto, não nos impõe fardos que não possamos suportar, não nos endereça problemas que não estejamos aptos a resolver, e jamais esqueçamos que a reencarnação traz o selo do amor divino em benemérito esquecimento, enriquecendo-nos de bênçãos de reaproximação, fraternidade e serviço, a fim de executarmos sem percalços invencíveis o trabalho de nossa própria redenção. Mensagem psicografada por nosso querido Francisco Cândido Xavier, do livro Instrumento do Tempo, pelo Espírito Emmanuel. Agradecemos de estarem conosco mais uma noite. Deus abençoe a todos. Gratidão a todos, queridos amigos que participaram conosco essa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo e sempre. Amém, amém, amém.